Fala galera do Caderno 2, cadernetes e cadernetas. Eu sou o Pedro Luca e hoje nós vamos falar sobre uma série muito gostosinha, Ted Lasso. Bom, a minha proposta com o programa hoje, vocês devem ter percebido, é um programa solito, mas vocês estão em ótimas mãos, porque eu me considero um pastor de Ted Lasso. Ted Lasso é a minha série favorita de todos os tempos e hoje eu tô aqui para convencer vocês a também aderirem a isso que não é só uma série. Para mim, Ted Lasso é uma terapia em formato de episódios. É sensacional e eu recomendo para todo mundo. Bom, vamos começar com um resumo da história. Bom, a história se trata de um casal milionário que acaba se separando, Rebecca Welton e Rupert Mannion. E na separação de bens, a Rebecca acaba ficando com o time de futebol que os dois tinham, que é o AFC Richmond. Para tentar se vingar do seu ex-marido, quem traiu ela várias vezes, a Rebecca decide então que vai destruir aquilo que o Rupert mais amava na sua vida, que era justamente o time de futebol. E para fazer isso, ela decide que vai contratar um técnico de futebol americano para treinar um time de futebol na Inglaterra, né? O nosso futebol que a gente está acostumado aqui no Brasil também. E aí, quem que é esse técnico? Bom, esse técnico é o Ted Lasso, que é um cara que fica conhecido por ser simplesmente um técnico bobão, idiotão. E ele é o estereótipo do americano redneck do interior, assim, aquele cara em caipira que fala cheio de sotaque, howdy, sabe? Mas que ele vai provar, chegando nesse time, que um bom técnico vai muito além de ter conhecimento do esporte, porque Ted, mesmo não tendo nenhum, vai acabar se provando um técnico muito bom e que pode sim gerar um time de outro esporte que ele não estava acostumado. Bom, Ted Lasso pode não ter parecido tão atraente, talvez para você, com essa descrição de ser uma série de esportes, mas eu te garanto, Ted Lasso é de futebol, mas não é sobre futebol. A série, definitivamente, ela só está inserida no plano de fundo do futebol, mas ela não se trata de futebol. Inclusive, eu já recomendei essa série para muita gente, e muita gente, inclusive, que não gosta de futebol. E, cara, todo mundo gosta dessa série, e inclusive um comentário que eu recebo frequentemente é de pessoas que não gostam de futebol falando que sentem falta de ver mais futebol nessa série, porque ela não é sobre isso. Mas você acaba se envolvendo na história e você quer ver futebol. É um negócio muito legal sobre essa série. E por que ela é tão incrível? Bom, Ted Lasso, ela tem um efeito diferente de qualquer outra série. Ela é uma série terapêutica. É uma série que te insere num mundo... Ele é um pouco irreal, é um pouco utópico, mas é um mundo de otimismo. Como se fosse um mundo visto pelos olhos do Ted. O Ted esse que é um personagem diferente do que a gente está acostumado a ver hoje em dia na cultura pop, que a gente vê muito personagens que são nem totalmente bons, nem totalmente ruins, eles são sempre permeados por tons de cinza. O Ted não. O Ted é um cara genuinamente bom, assim, e ele tenta sempre dar o seu melhor para as pessoas e espera das pessoas também que elas sejam bondosas com ele, sabe? Ele espera o melhor das pessoas. O que fica parecendo como uma espécie de inocência, mas que na prática a gente vê que o Ted não é nenhum inocente. Ele é simplesmente uma pessoa boa e que, sabe, ele age assim como se você quer um mundo melhor, você haja conforme o que você espera, sabe? Eu acho que a série acaba perpassando muito pra gente essa filosofia do Ted e a gente sai da série querendo ser assim também, sabe? De querer dar o nosso melhor, ser a nossa melhor versão para todo mundo e em troca a gente esperar das pessoas sempre o melhor, sabe? Porque acaba que a gente tem muita desconfiança entre as pessoas, a gente espera ironia, malícias, enfim. E a série meio que desconstrói essa expectativa da nossa visão e é muito legal de ver isso. Então eu digo que eu sou um pastor de Ted Lasso, mas é porque Ted Lasso é como se fosse uma igreja, sabe? Porque realmente forma uma visão de mundo
E a gente, depois de assistir essa série, eu posso garantir pra vocês que pelo menos por umas 2 semanas vocês não vão ser a mesma pessoa. Bom, passando um pouco para avaliação da série em si, a primeira temporada, pra mim, ela é perfeita. É uma história completamente amarradinha e não é à toa que ela é muito boa, porque a série ganhou 7 Emmys por essa primeira temporada. E principalmente para melhores atores, porque o elenco dessa série é muito, muito bom. E são nomes que, assim, tirando os protagonistas, que é o Ted e a Rebecca, a maioria são atores um pouco desconhecidos, assim, que a gente não viu muitos trabalhos deles, mas eles são sensacionais. O Ted Lasso, interpretado pelo Jason Sudeikis, que é um comediante bastante comum, mas ele, sei lá, ele nunca tinha mostrado muito uma habilidade dramática muito forte, mas em Ted Lasso ele tá incrível. Esse cara entrega tudo, todas as camadas possíveis. Ele consegue entregar drama, ele consegue entregar o otimismo. É outra pessoa. Você acredita naquele Ted Lasso, você acredita que aquela pessoa pode existir na vida real, apesar de ele ser uma pessoa tão boa que é basicamente impossível que aquilo exista. Mas é incrível a carga que esse cara dá pro personagem. E a Rebecca, interpretada pela Hannah Waddingham, é conhecida por papéis pequenos, mas em grandes séries. Ela é a freira que fala shame, shame, pra Cersei em Game of Thrones. Ela também faz a mãe do... Me fugiu o nome do personagem, mas ela faz a mãe do menino que é atleta de natação do Sex Education. E basicamente é isso de trabalhos que eu consigo lembrar dela. Quem lembrar mais aí, por favor, diga nos nossos comentários. Mas, enfim, esses 2 atores são os maiores que a gente tem. E de resto, são atores que são muito desconhecidos, mas que surpreenderam demais. Principalmente o Brett Goldstein, que faz o Roy Kent, que é o jogador mais velho, o capitão do time, que já foi um grande jogador, mas agora está na reta final da sua carreira. E ele funciona muito bem na história como um cara... Ele é muito engraçado, porque ele é um cara mais sisudo, ele tá de saco cheio da vida, o cara tá velho, então ele não tem mais saco pro mundo do futebol. Aí a gente vai ver como é que ele vai interagir com um personagem que vai completamente na contramão dele, que é o Jamie Tartt, né? Que é um craque do time, só que é um jogador extremamente arrogante, ele é mais jovem, então ele tá no início de carreira. E, cara, aquele velho que tá de saco cheio do futebol entrando em embate com esse personagem acaba rendendo cenas muito engraçadas e excelentes, assim. E principalmente é legal de ver como o Ted vai encontrar esses dois na situação que eles se encontram, né? E ele vai aos poucos e por táticas sutis mudando a relação deles e conciliando, e é muito legal de ver essa evolução de personagem. E por falar em personagem, assim, essa série apresenta personagens incríveis e é muito legal como o tempo inteiro a gente pode pensar que a gente não vai gostar de um certo personagem ou que ele vai ser uma certa pessoa, e a série nos surpreende e mostra um outro lado, e no fim a gente acaba que gosta de todos os personagens que eles nos apresentam. Um exemplo disso, por exemplo, é a Keely, que é a namorada do Jamie Tartt, que ela é nada mais nada menos que um estereótipo de Maria Chuteira. Só que você pensa, pô, como uma Maria Chuteira, essa mulher vai ser meio patricinha, vai ser meio chatinha. E não, você vai ver que é uma das personagens mais legais que tem e mais queridas, assim, pra receber o Ted na cidade. Então, é muito legal de ver como a série o tempo inteiro explora tanto o humor quanto também aquela questão de você melhorar a sua visão sobre a sociedade. Eles fazem isso subvertendo as suas expectativas. Então você espera que as coisas vão ser de um jeito e acaba que não. Muitas vezes na série você
vê uma situação e você acha, isso aqui vai ser um problema gigantesco. E no final, não, é uma situação que podia ser resolvida facilmente e ela acaba sendo resolvida facilmente. Tudo através do diálogo, que muitas vezes a gente dramatiza hoje em dia. A gente pensa, poxa, isso aqui é um problemão, vai dar muito errado as coisas. E às vezes a gente não pensa que existe uma solução fácil e se a gente conversar um com os outros, dá para resolver. Bom, contando um outro lado, Ted Lasso tem uma história de origem muito curiosa e muito legal. Ted Lasso é uma série que surgiu a partir de uma propaganda, uma série de propagandas de TV. O que acontece? Em 2013, a NBC, o canal americano, eles compraram o direito de transmissão da Premier League, que é a liga de futebol da Inglaterra. Só que o americano, ele não tem nenhuma intimidade com o nosso futebol, né, que é o mesmo futebol jogado na Inglaterra. E aí, para incentivar que os americanos assistissem futebol, já que eles têm mais familiaridade com o basquete ou o futebol americano, eles acabaram passando para o Jason Sudeikis a tarefa de criar uma série de sketches que ele acabou criando esse personagem que é o Ted Lasso, que era um técnico de futebol americano que ia treinar um time de futebol inglês. E a partir das diferenças culturais que ele ia encontrando entre um futebol americano e o futebol nosso, ele ia acabando explicando também como é que funcionavam as regras do futebol pro público americano. Então era comum nas propagandas que a gente visse situações como o Ted dando uma entrevista e falando: meu time vai dar tudo de si, ganhando ou perdendo. E aí o pessoal fala: pô, mas aqui também pode empatar. Ele: o quê? Como assim vocês podem empatar? Assim? Então era a partir de diferenças assim que a propaganda inteligentemente ia explicando para os americanos como é que funcionavam as regras do futebol. E isso foi um sucesso gigantesco na época, lá em 2013, quando saiu. E a Olivia Wilde, que era a mulher do Jason Sudeikis na época, falou para ele: cara, você tem um personagem de ouro aqui, você tinha que fazer uma série sobre esse personagem. E aí ele foi levando adiante, ele chamou o Brandon Hunt, que é o cara que faz o Coach Beard, que é o assistente dele, tanto era na propaganda como é agora na série, e os dois começaram a escrever essa série. Só que aconteceu uma coisa que no meio do processo, o Jason, de escrever a história, né, o Jason Sudeikis se separou da Olivia Wilde, tanto que depois ela foi parar com o nosso menino Harry Styles. E aí acabou que nesse processo de divórcio, ele acabou incrementando isso, um tom autobiográfico também para a série. Então ele acabou colocando várias camadas do Ted também estar enfrentando o drama de uma separação e como é deixar a companheira ir, sabe? Então é muito legal como tem essa camada autobiográfica e ela funciona muito bem na série pra dar profundidade ao Ted, sabe? Porque apesar de a proposta ser realmente dar esse cara que é genuinamente bom, ele não funcionaria se ele não tivesse problemas também. Porque daí aquele cara não parece nenhum ser humano. E a gente vê desde o primeiro episódio, assim, o primeiro episódio a gente acha que ele é perfeito, assim, que ele é um grande bobão, e aí chega no final do episódio e você vê que não é bem assim. Isso já no piloto. Ele tem um motivo pra estar lá, ele não foi lá só de bobão pra Inglaterra, pra um esporte que ele nem entende. Ele foi porque o casamento dele estava desgastado, então ele precisava dar um espaço, né? Então a mulher dele incentivou ele aí, e ele também está lá pra tentar, assim, salvar o casamento, né? Ele acha que dando um tempo as coisas vão voltar a ser como era. E, cara, isso é muito legal, assim, porque você vê que ele não é um bobão. Ele tem um motivo pra estar lá, sabe? E ele tem profundidade, ele não é ingênuo. E isso é uma coisa que a série vai subvertendo de nós. Porque, à primeira vista, nós, no público, né? Assim como os personagens que convivem com ele, acham que ele é um grande ingênuo. E a gente vai vendo pelas táticas que ele vai trabalhando com o time, que podem parecer idiotas à primeira vista, que ele não é nenhum ingênuo. Ele tem uma ideia, ele tem um plano e ele vai aplicando pra fazer com que cada jogador, como nas palavras que ele disse, se torne a melhor versão de si dentro e fora de campo. Por falar nisso, o Ted Lasso tem umas frases que são incríveis, assim, que eu guardo muito na minha cabeça, pra mostrar como essa série é inteligente, assim, é uma terapia. E uma das melhores frases vem do episódio
em que o Ted ele é largado aos leões pela Rebecca, porque a Rebecca começa a querer, pra que o time fracasse, ela começa a tentar sabotar o trabalho do Ted. E ela larga ele pra passar um dia inteiro com um repórter super crítico pra tentar fazer com que a crítica dele destrua o trabalho do Ted. Só que ele vai acabando e vai passando o dia com ele vendo que o método dele é muito bom. E principalmente quando o Ted fala que pra ele sucesso não se resume em derrotas ou vitórias, mas sim tornar os jogadores a melhor versão deles dentro e fora de campo. E que nem sempre isso é fácil, mas muito mais difícil crescer sem ter ninguém acreditando em você. Então, é perfeito, sim, pra resumir, o que é essa série, o que é o caminho do Ted, sabe? Ele é um cara que, principalmente, ele acredita. Ele acredita na vitória, ele acredita que pode melhorar e ele acredita nos seus jogadores. E a metáfora mais visual que resume isso que eles chamam de Lasso Way, que é a filosofia do Ted, é a placa que ele deixa no vestiário escrito Believe, né? Acredite. Porque é realmente essa a filosofia que ele tem. Acreditem e eu acredito em vocês. E outra mensagem que eu acho que a série passa muito bonita, numa cena que pra mim é uma das melhores da série, é um jogo de dardos entre o Ted e o Rupert, que o Rupert vai achando, cara, ele é um americano, né? Esse cara não... o país dele não tem o costume de jogar dardos, então ele deve ser horrível. E aí ele acaba, né, tomando um balde de água fria, porque o Ted é muito bom em dardos. E ele fala uma frase, assim, muito legal, que ele fala que as pessoas subestimaram ele a vida inteira, mas que nunca tinha a ver com o que ele era. Esse problema vinha de dentro das próprias pessoas que subestimavam ele. Então, é muito legal ver isso, assim. Tipo, às vezes a gente acha que as pessoas falarem mal de nós, a gente coloca a gente pra baixo porque a gente acha que é um problema nosso, mas às vezes é só a pessoa projetando esse problema que eles têm em nós, sabe? Ele diz, as pessoas nunca são curiosas, assim, muitas vezes as pessoas partem pro julgamento, mas não têm a curiosidade. Tipo, se o Rupert tivesse perguntado antes do jogo pro Ted se o Ted era bom em dardos, o Ted disse que teria dito sim, mas como ele não perguntou e só assumiu, ele acabou se ferrando. Bom, eu tentei dar uma fugida nos spoilers pra falar sobre a primeira temporada, mas pra falar sobre a segunda eu acho que vai ser necessário, né, obviamente dar spoilers pelo menos da primeira temporada. Então, se você gostou da proposta até aqui, pare aqui. A série está disponível na Apple TV Plus. Eu sei, é um streaming que a maioria das pessoas não tem, mas ele é um streaming bem baratinho, é R$ 8,90 a assinatura de um mês, e você consegue maratonar rapidinho, porque Ted Lasso tem episódios bem curtos, de 20 a 30 minutos. São 12 episódios, se eu não me engano. Então é bem rapidinho de maratonar. Mas se você não quiser pagar, aliás, a Apple TV disponibiliza o primeiro episódio da série de graça. Então, se você quiser assistir para ter uma ideia como piloto, pode ir lá e assistir de graça. Mas eu realmente recomendo que você pague os R$ 8,90 e assista um mesinho ali. E já deixo aqui o gancho. Esse programa aqui tá saindo na segunda-feira. Quarta-feira, dia 15, vai estrear a terceira temporada. E a terceira temporada promete ser muito boa. E é também para ser a última temporada da série. Então já aproveita, pega um mesinho, assiste toda a primeira, segunda e já vai embalando agora a terceira temporada, que vai sair semanalmente os episódios na quarta-feira. Bom, pra falar então, fazer uma avaliação da primeira e da segunda temporada, assim, com spoilers, eu acho que a primeira temporada, então, ela funciona muito bem, e funciona muito bem principalmente por ter a figura da Rebecca como uma vilã tentando sabotar o tempo inteiro. Porque uma narrativa, ela só funciona se colocado obstáculos, né, pra o personagem ter que tentar superar. E eu acho que, nesse sentido, a primeira funciona muito bem, porque a Rebecca
por mais que ela vá gostando do Ted, né? O Ted vai se mostrando uma pessoa muito boa e vai conquistando ela, principalmente com os docinhos que ele vai dando e tal. Ela ainda assim tem muito ódio pelo ex dela e vai colocando pedras e mais pedras no caminho dele, tentando fazer com que ele se ferre. Mas no final da primeira temporada, ela acaba que percebe o erro dela e vai pro lado do Ted, né? Ela para de querer sabotar ele e o time, porque ela percebe que a vingança dela ia acabar custando o trabalho e a carreira de muitas pessoas. Só que daí tá um problema da segunda temporada, porque a segunda temporada, pra mim, ela sofre muito por não ter um vilão. Ela insere problemas pontuais a cada episódio, só que o problema surge num episódio e a maioria das vezes ele já é resolvido no próximo. E pra mim isso é uma coisa que incomodou um pouco. Mas mesmo assim a série é incrível, tanto que ganhou mais Emmys na segunda temporada. E ela aborda temáticas diferentes do que é tratado na primeira e igualmente bem importante, assim. A série é uma comédia, mas ela trata de vários temas dramáticos e pesados com uma certa leveza. E é bem legal de ver. A segunda temporada, principalmente, ela trata sobre psicologia, né? Porque é inserido o personagem da Sharon, que é a psicóloga do time, e a gente começa a acompanhar as crises de pânico do Ted e o passado dele conturbado com tanto a separação como também com o pai dele, né? Então é bem legal de ver como, assim, tipo, o Ted, ele parecia ser um personagem perfeito, e ele, de novo, a gente subverte as nossas expectativas, a gente vê que esse cara, ele também é bem quebrado, e ele achava que, e tanto ele também tinha muito a evoluir, assim como os jogadores que ele estava ensinando a evoluir, porque o Ted era um cara que, ele parecia que não estava muito disposto a se abrir emocionalmente, pedir ajuda, sabe? Principalmente ajuda psicólogo, né? Porque ele tinha muito preconceito com isso. E ele vai mudando essa mentalidade que ele tinha. E acaba que no final ele se dá muito bem com a psicóloga e isso é a solução dos problemas dele. E é muito divertido, assim, de ver como Ted Lasso trata de uma forma descontraída, assim, o ambiente dos homens no esporte, assim, e mostra como o pessoal é mais fechado para falar de sentimentos. Então, tipo, eles montam um clubinho que é os Diamond Dogs, e quando eles fazem o código deles, aí eles se reúnem, fecham tudo, e aí eles podem falar. E mesmo assim a gente vê personagens como Roy Kent ainda meio fechado, não quer falar sobre, ele acha idiota, mas quando você vê, ele tá lá no meio e ele tá também participando, e é muito legal. A segunda temporada, pra mim, ela vive demais. Ela não tem uma grande continuidade entre os episódios. Me parece muito pontual. Umas aventurinhas cada semana. Apesar de que ainda tem um elemento que une, que é o time tentando sair do rebaixamento. Sim, o time é rebaixado na primeira temporada. Se você não pulou quando eu falei que ia vir spoilers, bom, me desculpa, agora você ganhou um grande de um spoiler. Mas o time ainda tenta fugir do rebaixamento, e isso é o único fator, a única problemática que une eles a temporada inteira, sabe? Porque fora isso, pra mim ficou faltando um elemento. Mas mesmo assim, eu amo a segunda temporada, tanto que Ted Lasso continua no meu conceito como a minha série favorita de todos os tempos. Agora, para a terceira temporada, Ted Lasso foi um sucesso tão grande que já firmou um acordo milionário com a Premier League para poder usar imagens reais do campeonato. E, inclusive, uma curiosidade muito bizarra é que o Jason Sudeikis, que é o ator que faz o Ted Lasso, ele ganha um salário maior pela série do que qualquer técnico de futebol do mundo real.
É bizarro pensar isso, que o técnico de mentira ganha mais do que os jogadores, do que os técnicos reais, como Pep Guardiola, Mourinho ou Zidane, né? Enfim, Zidane não, porque o Zidane não tá mais trabalhando. Mas vocês entenderam o recado. Bom, a terceira temporada, ela, pra mim, promete muito ser uma excelente temporada, principalmente porque vai ser o encerramento, porque a gente viu uma grande evolução dos personagens até aqui, agora a gente quer ver isso se consolidando, mas principalmente porque agora voltaremos a ter o elemento do vilão. Sim, pra quem acompanhou o final da segunda temporada, acontece que o personagem do Nick Mohammed, que é o Nate, né, que é um roupeiro, um cara que no início ninguém dava uma moral pra ele, o Ted estendeu a mão pra ele, começou a colocar esse cara no meio do futebol, a dar palco pra ele, e ele se enlouqueceu com o poder e acabou que virou arrogante e traiu o time. Agora ele será técnico do West Ham e virá com muito ódio pra cima do Richmond, né? E eu acho que essa figura é o que faltava na segunda temporada e que agora vai fazer funcionar a terceira. A gente vai ter um grande embate, porque o West Ham foi comprado lá pelo Rupert Mannion, então vão ser 2 vilões num time contra o AFC Richmond, e vamos ver como isso vai progredir, né? E como o Ted vai lidar com a situação, porque, querendo ou não, o Nate é o pupilo dele que se revoltou contra ele, né? Um Darth Vader contra um Obi-Wan Kenobi, então acho que vai ser interessante de ver essa relação. Bom, jogando mais algumas curiosidades que ninguém pediu, o AFC Richmond é um time que não existe na vida real, mas ele é fortemente inspirado no Crystal Palace. A gente vê que as cores são parecidas com a do Crystal Palace, o azul, o vermelho, o estádio que eles usam, né, que lá é o Nelson Road, mas é o estádio do Crystal Palace também, que foi um pouco alterado ali na série, né? Então o time basicamente é o Crystal Palace, só que o Crystal Palace existe também na série e é o rival do AFC Richmond. Inclusive, essa série, agora eu estava me lembrando, ela apresenta muitos elementos do mundo do futebol que são muito absurdos, assim, se a gente for ver. Que vão desde jogadores que não tem nem um pouco físico para ser jogador, como o Isaac McAdoo, que vira o capitão na segunda temporada, que aquele cara você vê claramente que ele tá acima do peso, e é muito engraçado de ver isso, porque a série ignora esse fato, e você vê aquele cara acima do peso jogando, sabe? Tem o goleiro que é o Zorro, que é um cara completamente travado, e chega a te dar raiva, porque aquele goleiro tentando fingir que ele tá se jogando na bola, é ridículo, sabe? O cara é muito travadão, assim, é muito engraçado de ver situações completamente bizarras. Tanto que na segunda temporada a gente vê o arco do Roy Kent, que é muito legal, que o Roy Kent ele se aposenta no final da primeira temporada, ele não consegue mais seguir como jogador, porque ele sofre uma lesão, e uma lesão em idade avançada é difícil de se recuperar e voltar. Então ele se aposenta, ele começa a ser comentarista, ele gosta do negócio, porque ele xinga todo mundo e o pessoal ama, e isso é muito legal, dá uma das cenas mais engraçadas da segunda temporada. E depois ele percebe que não, ele nasceu para ser técnico. E aí a gente vê o AFC Richmond tendo 4 técnicos. Você tem o Ted, você tem o Nate, você tem o Roy e o Coach Beard. Me diz que time na vida real tem 4 técnicos. E não, eles não são assistentes, eles são técnicos. É bizarro, porque parece que é um americano escrevendo que, assim, ele aprendeu um pouco o que é futebol, mas ele não sabe completamente. Então, bota 4 jogadores, bota 4 técnicos, que não tem problema. É um pouco bizarro, assim, de ver isso, mas é porque a série realmente, ela não é, como eu disse, ela não é sobre futebol. Então não leve muito a sério as partes de futebol, sabe? E as cenas que mostram os jogos, é engraçado porque tem bem pouco, mas é bastante também por limitação técnica. O Brendan Hunt, que é o ator que faz o Roy Kent, ele falou em entrevista que se as pessoas soubessem os milagres que os efeitos visuais fizeram para fazer parecer com que eles joguem, que os atores jogam futebol mesmo, são impressionantes, assim.
porque realmente ele diz que eles são atores, eles não sabem jogar e fazer firulas de futebol, mas que tiveram que se virar nos 30 para fazer.